Olá, está no ar mais uma vez o seu programa Rodrigo Beto em Opinião, pela sua TV Correio da Manhã. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui no programa, deputado estadual, vice-governador eleito, Thiago Pampolha. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenho certeza que o nosso papo vai ser muito interessante. Enfim, eu estou aqui recebendo, para quem não sabe, o vice-governador eleito mais jovem da história do Rio de Janeiro. 35 anos de idade, Thiago. Pois é, obrigado. Isso é um fenômeno. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos os telespectadores da TV Correio da Manhã. Para mim, motivo de muita honra poder bater esse papo político aqui, também a gente trazer algumas coisas do dia a dia nosso. Sempre é um prazer estar contigo e a gente usar aqui, né, esse canal importante para estar comunicando à população tudo o que a gente está fazendo, também as notícias aí do estado do Brasil. Ô, Thiago, você sabe que eu fico feliz, porque eu, quando comecei na política, em geral, quando sentava numa mesa, eu era dos mais novos. Eu já saí da política há algum tempo, enfim, convivo, né, com políticos, coisa e tal, e hoje, quando eu vou a alguma conversa com políticos, eu sou um dos mais velhos. E eu fico feliz com isso. Quando eu vejo, nós temos um governador que é relativamente jovem também, né, o governador Cláudio Castro, e um vice-governador também de uma nova geração de políticos. Eu acho que, assim, isso demonstra uma coisa importante, que é a renovação política que o Estado está tendo. Quando você vê dois jovens, né, eleitos numa chapa no primeiro turno, que é muito importante, assumindo o comando do Estado. Você tem dimensão da responsabilidade, quer dizer, que você tem assim, para o jovem que está começando a olhar a política, militando, querendo participar, ter em você uma figura que possa inspirar essa juventude a participar mais da política? Eu acho que esse é o principal predicado que eu agreguei à chapa do nosso governador Cláudio Castro, é trazer a leveza, trazer um pouco da inspiração da juventude, da força. Eu acho que esse realmente foi o ingrediente que eu consegui trazer para a chapa. Como vice-governador a partir do dia 1º de janeiro, aí a vida como ela é. A gente precisa inspirar na prática, a gente precisa estabelecer ações, ter realmente efetividade para a gente poder não só ficar no discurso, não só vendendo a imagem da juventude, de uma chapa jovem, de um governo jovem, em essência pela idade. Mas eu acho que através das ações, através das práticas, enfim, eu acho que é esse realmente o desenho que a gente vai buscar fazer. Tenho conversado muito com o governador e ele entende que essa é a nossa missão. Então eu estou muito animado, né? Sei da responsabilidade, jovens me seguem muito na internet, né? O Instagram, o Facebook, acaba fazendo com que a gente tenha uma relação quase que direta e imediata, né, com os jovens. Eu tenho essa identificação, já fui secretário de juventude, né? Na época era Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e eu tive essa força, né, de comunicar com o jovem. A gente também lá na Alerj, como deputado estadual, eu atuei na causa da juventude também, criando a Comissão Especial de Juventude, o Fórum da Juventude. Então foram algumas ações que acabaram criando essa interface com esse tema. E hoje vai ser mais um elo de conexão com a sociedade, mais uma porta aberta. E eu espero que a minha chegada no governo do Estado represente também um símbolo, onde os jovens olhem, admirem e queiram também fazer parte desse movimento político, fazer parte da vida pública, porque é muito bem-vindo os jovens com a cabeça fresca, com ideias, com energia para trabalhar. Acho que o Rio de Janeiro precisa muito. Pô, a gente sabe que o quanto a figura do vice-governador passou a ter importância no cenário político brasileiro, né? O Brasil, o vice em geral era uma figura meio decorativa. De anos para cá, né, com impeachment da Dilma, impeachment do Collor, aqui no Rio de Janeiro, o primeiro governador empichado da história, que foi o caso do Witzel, e a assunção do governador Cláudio Castro, né, de vice-governador para governador, o vice passou a ter um papel muito importante. As pessoas passam a olhar o vice também. Antigamente era uma coisa meramente decorativa na chapa, hoje tem uma importância muito grande. E eu quis Deus que por, assim, acho que um pouco do destino,
O governador Cláudio Castro, em geral, a chapa é sempre composta, né? Assim, se vê um vice, um cara que é de outro partido, é de outra forma de pensar, compõe a chapa, é uma forma de você agregar politicamente. Eu acho que o destino acabou juntando duas pessoas que criaram uma relação de amizade, e eu acho que para o nosso estado isso é muito positivo, porque você ter um vice que passa o tempo inteiro conspirando, pensando como é que vai ser governador, é mais uma preocupação com o governador. Eu acho que essa preocupação o governador não tem, porque tem um vice da sua extrema confiança. Você não acha que isso pode ajudar muito nesses próximos 4 anos? Eu queria emendar uma outra pergunta, que é justamente o fato você e o governador Cláudio Castro terem sido eleitos no primeiro turno, com uma votação muito alta, o que eu acho que dá digamos assim, uma força, né, digamos, uma roupagem política muito maior do que esses 2 últimos anos de mandato do governador, que ele, apesar de ter sido eleito na chapa com Witzel, as pessoas votaram no Witzel, o Witzel foi para um segundo turno, e agora o governador foi eleito no primeiro turno, junto contigo, vice-governador, o que talvez permita que vocês possam fazer, digamos assim, muito mais mudanças no Estado do que se eventualmente fossem para uma eleição muito mais disputada, muito mais apertada. Você não acha que isso faz a diferença? Acho que sim, você está correto na análise. Primeira pergunta, eu acho que essa sinergia, eu diria, não sinergia, mas afinidade, relação pessoal que eu tenho com o governador Cláudio Castro, isso ajuda bastante, porque eu acho que parte da problemática que nós temos em cuidar, em gestar o Estado, nasce de dentro do próprio governo. A gente entende o quanto é complexo você criar um ambiente de governabilidade, o quanto é difícil você aglutinar as siglas partidárias e a expressão que elas representam. E quando você tem embaraços pessoais na convivência de governo, isso, de certa forma, também cria embaraços na gestão. Quando a gente cria um governo com uma relação pessoal forte, que existe confiança mútua, isso ajuda bastante. Acho que o governador tem a tranquilidade de pegar o avião e ir para qualquer lugar e sabe que o governo do Estado vai estar sendo bem conduzido dentro da diretriz do que ele acredita, do que ele tem colocado. Eu acho que ele tem a confiança plena de que eu jamais tomaria uma atitude, né, sem consultá-lo. E tudo isso faz com que a gente tenha tranquilidade. Tudo que o governo e que o Estado do Rio de Janeiro precisa nesse momento. Eu acho que essa chapa de amigos, né, mais que se respeitam, que vão trabalhar juntos, que sabem reconhecer que ambos têm que ter os seus espaços e que vão se somar no esforço coletivo de um governo unido para a gente poder estruturar o Rio de Janeiro como deve ser, eu acho que é fundamental. Então, realmente, o governador, né, ele teve, sim, a participação nessa construção, ele demonstrou desde o início, né, quando começou a vislumbrar a questão da vice, né, ele chegou a me ligar algumas vezes, me perguntando o que eu achava, né, que o nosso nome estava ali na prateleira em determinado momento. Até a minha ida para a União Brasil também teve um pouco esse ingrediente. Claro que numa coisa completamente distante, difícil de imaginar naquele período, mas também teve um pouco isso. Então, assim, é natural, né? A gente foi criando essa relação, foi fortalecendo a relação, até por eu ter sido secretário de Estado dele, de uma pasta Sim. super importante. Né? Então, a gente já criou uma relação de trabalho ali muito profícua. Então, acredito que isso ajuda muito. E a questão da eleição, do modelo que aconteceu, uma eleição muito forte, o governador deu uma demonstração de força, de peso político, de expressão muito grande. Acredito que isso vai nos legitimar para a gente fazer as transformações que o Rio de Janeiro precisa. Claro que o mandato por si só já cacifa, mas da forma que foi, eu acho que a gente ganha uma legitimidade maior, ao mesmo tempo uma responsabilidade também muito grande.
Então, acho que é organizar. Acho que o Estado vai viver um momento de organização, de reorganização, que são períodos diferentes, ciclos, e um ciclo vai se encerrar para outro iniciar, né? Mas eu acredito que essa força vista na urna, dada pela população, fortaleceu muito o governador Cláudio Castro, que agora vai viver um novo momento. Um momento onde ele vai poder imprimir realmente a digital dele com mais força. Um governo de coalizão, como ele gosta de dizer, e que realmente ele conseguiu criar através do diálogo amplo com os poderes, também trouxe para ele algumas amarras. Sim. As secretarias, ele enfim, tinha completa e direta interferência em qualquer coisa, mas sempre num ambiente de muita troca, de muita discussão com os partidos, para você não melindrar, para você não criar constrangimentos. E hoje a situação é bem diferente. Então, acho que ele realmente... acho que o Rio de Janeiro ganha muito com essa estabilidade, com essa força, com essa continuidade através do trabalho do governador. E acho, quer dizer, complementando o que você está dizendo, que o fato de você ser um vice-governador da mais extrema confiança do governador é muito importante, haja visto que o governador Cláudio Castro ele já foi reeleito, ele não pode ser candidato à reeleição novamente. Sim. E muito provavelmente ele não vai encerrar sua carreira política no final do mandato dele. Se ele for candidato ao Senado, a deputado federal, qualquer outro cargo, ele precisa sair. E é muito importante que, nesse caso, tenha um vice que assuma praticamente o último ano inteiro de governo, seja um vice que dê continuidade aos programas e projetos que estão sendo implantados. Imagina entrar um vice no último ano de governo e resolver sair mudando tudo, né? Eu acho que essa garantia é muito importante. Realmente, eu acho que isso aí é fundamental. Né? O governador saber que ele vai fazer uma decolagem e sabe que vai fazer um voo seguro e uma aterrissagem também segura, porque é um projeto continuado, onde ele confia plenamente, sabe que onde o vice dele estiver, ele estará. Isso é muito importante, mas muito mais do que só no final, no período onde porventura ele possa se sair para concorrer a alguma vaga do Senado ou a qualquer outra. Eu acho que durante o período do governo essa confiança é muito importante. Sem dúvida. Porque além da questão da substituição, da representação nas viagens, enfim, qualquer evento que possa ocorrer, também na atribuição da gestão mesmo, como que o vice vai atuar, em que áreas que ele vai estar mais afeto, como que ele vai participar, organizar, ajudar na gestão. Você só delega algo importante para alguém que você confie. Sim. Você só distribui poder na medida em que você tem a clareza de que o poder está sendo bem delegado. Eu acho que ele vai ter essa segurança comigo. Então isso tira um pouco do peso dos ombros dele, né? Tem um parceiro para dividir esse peso, e um parceiro que tem um predicado da juventude, né, da leveza da história, e que também agrega um pouco da aptidão com o legislativo. Essa minha trajetória de quase 13 anos de Assembleia Legislativa, né, me deu um verniz para estar ambientado e tocando, né, também a governabilidade no que tange a relação com os deputados. Isso vai ajudar muito, e isso tudo traz uma tranquilidade muito grande. Então, acho que é isso que você falou. Essa nossa relação só vem a agregar e ajudar, né, para que a gente possa fazer um bom governo do Estado, fazer uma boa gestão, que o Estado precisa demais. E eu acho que é importante salientar que, quando a gente fala assim, olha, você é o vice-governador mais novo da história do Estado, você não caiu de paraquedas como vice-governador, você tem 12 anos de experiência no Legislativo, o que para alguém que assume um mandato, né, de chefe do Executivo Estadual, de governador, vice-governador, é fundamental saber lidar com os pares, né, saber lidar com outro poder, que é o poder legislativo. Então, a governabilidade é fundamental. Ainda mais nesse momento, que vai ser um momento diferente. O governador ele entrou num governo que ele praticamente recebeu deputados todos os dias, né, foi inúmeras vezes na Assembleia Legislativa, conversou com todas as bancadas de forma direta,
E isso realmente é a marca registrada do governador. É o diálogo pleno e muito franco, né, com todos os deputados. E agora, essa trajetória que eu tenho no parlamento faz com que ele tenha mais tranquilidade, que vai ter mais um braço de confiança ali para poder ajudar a tocar, a olhar os projetos, a gente provar pautas importantes, né, ter a governabilidade, ter os deputados do nosso lado, dando sustentação nos nossos programas. Isso é muito, muito relevante, eu acredito que vai dar certo. Sentir a temperatura, né, da Assembleia, porque, enfim, essa vivência sua, você consegue ver ali, não, isso aqui tá difícil de aprovar, isso aqui dá para aprovar. Não, você vai sentindo a temperatura. Né? E também, assim, com um grande apoio também, hoje nós temos já como secretário o Barcelar, que é um grande quadro, uma figura também que não está há tanto tempo no parlamento, mas que teve uma carreira meteórica ali no parlamento, que todo mundo reconhece, gosta. Então, acho que seria uma boa dupla ali. Eu não sei qual vai ser os próximos planos, mas até então ele vem tocando muito bem. Então eu sou mais um apoiador para me colocar à disposição. Olha, até aquele gárgulazinho que fica na frente da Assembleia sabe que o Bacelar vai ser o futuro presidente da Assembleia. Mas eu entendo, meu vice-governador, o seu comedimento nesse assunto. Aí o governador tem as preferências dele, mas quem decide, em última forma, aliás, em primeira forma, quem decide são os deputados. Acho que o governador não pretende se meter tanto. É óbvio que é sempre bom a gente ter alguém que a gente consiga ter uma troca um pouco mais íntima, né? A gente conseguir realmente ter relação pessoal com quem está no outro poder, porque isso ajuda. Mas aí é uma questão de um poder que a gente não pode interferir. Então eu estou aqui para somar e aguardando o que vai acontecer. Olha, vamos fazer um break rapidinho, mas a gente volta já já com o Thiago Pampolha, vice-governador eleito, para esse bate-papo maravilhoso. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos retornando com o Rodrigo Beto na Opinião pela sua TV, que é o Rei da Manhã, hoje com o nosso vice-governador eleito, o deputado estadual Thiago Pampolha. Thiago, você, assim, se você tivesse que elencar os 3 maiores desafios que o governo seu e do governador Cláudio Castro tem nos próximos 4 anos, sim, são 3 assuntos que são os maiores desafios que o Estado tem. Quais seriam esses 3 pontos? Sem dúvida nenhuma, o primeiro é a questão do emprego. Acho que nós temos, o governador ele falou isso ao longo de toda a sua pré-campanha e a campanha,
propriamente dita, que quer criar 1 milhão de empregos no Rio de Janeiro. E isso não é uma falácia, não é um número solto para render like na internet. É realmente algo que a gente vem trabalhando, vem gestando ao longo do tempo, para que a gente possa propiciar, nesse momento, uma alavancada na geração de empregos formais no Estado. O que é muito importante e estratégico, porque a gente está falando de pujança econômica, a gente está falando de liberdade, a gente está falando de poder de compra e melhora no ambiente como um todo. Então, assim, é um ponto muito importante que a gente tem trabalhado muito. Estabelecer no Rio de Janeiro, através das suas vocações, um grande gerador de emprego para a nossa população, através do que a gente já tem feito. O Rio como capital de logística, o Rio como capital da energia, principalmente esses eixos estruturantes que vão ser aí os pilares para a gente atingir esse objetivo de 1 milhão de empregos ao longo de um ano, ao longo de um período. Outra ponto muito sensível e que eu acho que nenhum governo pode tirar da sua prateleira de emergências é a questão da segurança pública. A questão da segurança pública e sempre será um tema mais prioritário para o Rio de Janeiro. Nós temos uma vocação turística incrível, que acho que a gente não compete com quase com ninguém pela nossa versatilidade, pelo perfil de natureza exuberante, praias, enfim. Só que a gente realmente tem esse gargalo. Aliás, é um setor que emprega muito, né? Que emprega demais. Gera muito emprego. E que hoje a gente perde muito pela fama que o Rio de Janeiro tem. Hoje o Brasil inteiro sofre de forma quanto mais com a violência. Mas o Rio de Janeiro tem um carimbo. O Rio de Janeiro tem um histórico, uma marca que virou meio que um adjetivo para o Rio de Janeiro perante o mundo. E a gente precisa tirar isso. Para isso, a gente precisa fazer uma sinalização forte. Programas sérios, bem estruturados e que rendam frutos, que rendam resultados. Não pirotecnia, não a gente fazer um enxugar de gelo, como a gente viu ao longo dos anos. Eu acho que segurança é um dos temas também prioritários, e que a gente vai trabalhar muito. Cidade Integrada está aí para demonstrar isso. Vamos expandir, vamos dar mais robustez para esse programa tão importante, qualificado do Rio. E eu diria que é meio ambiente. Meio ambiente, que é um tema super transversal e que também fala de economia. O meio ambiente hoje para o Rio de Janeiro é fundamental, porque a gente potencializa nossas belezas naturais. E com isso a gente otimiza a nossa vocação turística. Então, a gente falar da despoluição da Baía de Guanabara, é óbvio que quando a gente fala isso, dói até no ouvido da população. Essa história é uma história que as pessoas ouvem há tanto tempo, né? Dói no coração. Essa é a minha próxima pergunta. Eu ia entrar mais nessa questão do meio ambiente, que eu sei que é um assunto. É saneamento básico. Saneamento básico, que isso é fundamental desde a despoluição dos nossos complexos lagunares, Baía de Guanabara, rios, e também a questão do lixo, principalmente, notadamente dentro das comunidades, onde a população vive de uma forma subhumana. É claro que isso é uma atribuição do município, a gente entende muito bem isso, mas o Estado pode ser um grande apoiador. Isso que eu ia te perguntar, porque a Baía de Guanabara ela tem uma complexidade que às vezes as pessoas acham o Estado vai lá e investe 1 bilhão em saneamento e resolveu o problema da poluição. Tem essa questão dos resíduos sólidos, do lixo, que você estava falando aí agora, que é uma responsabilidade dos municípios. E você ainda tem muitos desses municípios lixões, né? E o lixo é jogado nos rios, nos canais. A gente tem até uma modelagem de contenção do lixo flutuante, que são as ecobarreiras, mas que na prática acaba você não funcionando plenamente, porque sempre como tem uma movimentação pesqueira muito grande, a embarcação que passa, quer cortar caminho, acaba rasgando a ecobarreira, e também o volume é muito grande, quando chove excessivamente a coisa acaba passando. E não é o ideal, é óbvio que isso é uma forma de você conter um dano maior, mas é preciso que a gente entre no pormenor, ajude a cidade a rastrear esse lixo, a criar mecanismos de economia circular,
reinserir esses resíduos para gerar renda, para gerar emprego e diminuir o impacto no meio ambiente. Isso é fundamental e o Estado pode ser um apoiador, através do fomento à reciclagem, através da operação fiscal, para a gente poder estimular, né, o mercado desse tipo de produto ou subproduto, que a gente possa desburocratizar para que as cooperativas possam funcionar de forma plena e que ganhem lucro através dessas ações. Então, assim, o Estado pode ser um apoiador muito importante dos municípios. E eu acho que é isso que está faltando. Quando a gente fala de saneamento, a gente fala de uma coisa muito ampla, né? Que tem muitos temas. E quando a gente fez a concessão desse serviço de saneamento e a distribuição de água da SEDAI, nós resolvemos parte do problema. Resolvemos não, apontamos uma solução de parte do problema. Sim. Mas é possível que a gente avance em termos, e isso que eu vou brigar, né, lá no governo do Estado para que a gente possa destravar um modelo também de concessão para resíduos sólidos. A gente botar a mão nessa ferida, porque é fundamental. Tem muita gente ganhando muito dinheiro, ganhando rios e rios de dinheiro com o atraso. Tendo inovação, tendo tecnologia, tendo muita coisa acontecendo no mundo afora que a gente poderia estar agregando, estar trazendo para a gente resolver um problema e gerar oportunidades. Você sabe que você falou essa questão do meio ambiente conjugado com o turismo, e eu acho que você foi muito feliz nessa colocação, porque realmente é impossível num estado como o Rio de Janeiro, a gente não... Nosso principal atrativo são as nossas belezas naturais. E essa questão do lixo é uma questão que realmente a gente ainda tem muito a avançar. Eu tive há uns anos atrás com um pessoal da Samsung, e eles desenvolveram usinas, né, de queima de lixo na Coreia. E em Seul é muito interessante, porque as usinas elas são pequenas, espalhadas nos bairros, você nem sabe que tem uma usina de lixo ali. Tem usinas de lixo que... até restaurante em cima, às vezes, por conta da chaminé, não, ali da onde faz o escape do vapor, né? E eles produzem eletricidade no verão, a partir dessa queima do lixo, e no inverno tem dutos subterrâneos, eles produzem escalefação para aquecer as casas. Quer dizer, um negócio assim, impressionante. E funciona muito bem. E a gente tem essa condição de uma forma muito estratégica. É só a gente realmente querer, ter vontade política de iniciar o processo, que não é simples, não é rápido, mas nós temos condições de fazer. Sim. Como foi feito, né, com a água e esgoto, a gente pode fazer com resíduos sólidos. Explorar biomassa, explorar biofertilizantes, fazer renda, fazer oportunidades, baratear o preço da energia, fazendo também uma gestão mais eficiente dos nossos resíduos. Então é possível, nós temos muitos históricos de várias regiões que estão fazendo isso, e nem todas de países desenvolvidos. Tem exemplos também de países em desenvolvimento, de economias que não são tão destacadas assim, que conseguiram desenvolver. Então, eu acho que esse é o momento ideal para isso, né, e eu vou focar bastante nessa área. E, assim, continuando linkando essa questão do meio ambiente ao turismo, nós estamos gravando o programa aqui na Barra, né, e a Barra tem lagoas lindíssimas que, infelizmente, por conta da falta da ação dos governos passados, se jogando, virou um depósito de esgoto. A gente vai a Cancún, por exemplo, a gente teve a oportunidade de conhecer, e você vê ali, Cancún é um pouco parecido com a Barra da Tijuca. Você tem o mar de um lado, você tem uma lagoa enorme do outro, e ali são feitos esportes aquáticos, há uma quantidade de atividades econômicas empregando gente e gerando atrativo para as pessoas irem para esse balneário no México, enorme. E até onde eu tenho informação, Cancún recebe mais turistas estrangeiros que todo o Brasil junto. Quer dizer, vê como é importante essa questão do meio ambiente. E você acha que é possível, nesse próximo governo seu e do governador Cláudio Castro, a gente despoluir essas lagoas da Barra?
Eu não diria nesse próximo, mas eu diria que a gente poderia arrumar toda a casa para que a gente pudesse propiciar essa despoluição. Primeiro porque nós temos a concessionária atuando, cobrar, fiscalizar, apoiar, para que ela possa fazer o trabalho a contento e num espaço de tempo curto. Existe a obrigação no caderno de encargos da Iguá, que é a concessionária responsável pela Barra da Tijuca e a região, e que a gente precisa olhar de perto. E tem um valor reservado no caderno de encargos de 250 milhões para estabelecer investimentos diretos na despoluição direta da Lagoa de Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Então, nesse momento, eu já estou trabalhando nisso, com a anuência do governador, ele já me autorizou que eu já pudesse estar conversando sobre isso com os stakeholders. A gente, desde o período que eu estive como secretário do Ambiente, já existia, né, uma conversa inicial, mas eu acho que o pontapé inicial foi a concessão. A gente definindo que existe agora uma gestão para cuidar e operar estações de tratamento de esgoto, de cuidar das ligações do esgoto, seja em tempo seco ou qualquer outra solução. À medida que a gente tem a garantia que com o tempo da operação vai se concluir pela universalização dos serviços de saneamento, faz sentido a gente investir no restante, para a Lagoa. O que é o restante? O restante uma vez que a Lagoa esteja blindada, ou seja, não chega mais contribuição de esgoto in natura, seja pelos estabelecimentos comerciais ou residenciais, condomínios, comunidade, né, a gente blindou a Lagoa, aí sim a gente, né, faz sentido investir. Só que a gente não precisa esperar esse cinturão de tempo seco ou essa blindagem na Lagoa acontecer. Isso pode ser concomitantemente. Então o que está sendo proposto? A Iguá entra fazendo, né, todo o levantamento, né, da onde está entrando esse esgoto, bloqueia através de uma grande rede, né, isso já está sendo feito, viabilizado, início, né, tem um valor de 250 milhões que vai fazer uma dragagem inicial pegando o início da praia, ali na Praia dos Amores, né, até ali até a entrada da Lagoa da Tijuca, antes da Lagoa da Tijuca. Sim. Fazer o desassoreamento e a dragagem ali. Porque aí você cria uma troca hídrica que hoje não existe. Renovação da água da Lagoa. Então isso está a cargo da concessionária. O restante o Estado já decidiu apoiar. O Estado já decidiu, e eu vou entrar, isso vai ser a minha missão, né, apoiar. O que nós vamos fazer? Vamos definir quais outras dragagens são importantes que sejam feitos. Que a dragagem é que faz realmente que a gente construa canais de troca hídrica entre o mar e a lagoa, levando a essa oxigenação e a limpeza natural. Sim. Então, com essa blindagem não chegando esgoto e essa troca ocorrendo, a gente garante que a lagoa vai ser recuperada ecossistemicamente. E, em paralelo, também a gente fazer 2 ampliações de moles. Moles são como se fosse aqueles pias de, né, pedra para bloquear o movimento marítimo. Né? Isso é importante também porque evita o assoreamento nas bocas, né, de entrada e de saída da água. Porque esse assoreamento é que faz com que aquele rio ali fique parado, lento, a ponto de fique poluído. Sim. Então a gente, evitando esse assoreamento, a água, existe troca fluida e a coisa melhora. Então esse é os próximos passos. É um investimento pesado, né? A Iguá já está garantido e o Estado agora vai definir o projeto que vai realmente tirar do papel e fazer ele virar realidade. Lembrando que, já encerrando, isso foi idealizado e tentado, né, em 2016, no período de Olimpíadas. Ali existiu todo um movimento, existia recurso, na época era mais de 600 milhões que eu investi, e acabou existindo óbices jurídicos ali. O Ministério Público entrou não concordando com o projeto que estava sendo pensado no período e a coisa não funcionou. Então exige de nós muita paciência, sim, muita coerência nas tomadas de decisão e permanente diálogo com o Ministério Público. Aprender com esses erros do passado, né, para não ocorrer novamente. Isso aí, e contar com o apoio da Prefeitura, né, porque se a Prefeitura não entra, não apoia o Estado,
infelizmente a gente não vai sozinho dar conta. O recurso a gente garante, mas a gente precisa de governança. Sim. O município tem que estar participando. Principalmente contendo a questão do lixo, né, que é a atribuição do município, e também das ocupações irregulares, que essa era uma pergunta complementar que eu queria fazer, essa questão do saneamento aqui dessa região de Barra de Jacarepaguá. Porque nós temos uma região em expansão ainda da cidade. Isso a gente sabe que as comunidades acabam tendo um crescimento, né, um crescimento desordenado. É possível fazer o saneamento dessas comunidades? Por exemplo, Rio das Pedras, que é uma comunidade enorme, né, tem uma ocupação enorme. É possível fazer o saneamento nessas comunidades para impedir que esse esgoto chegue às lagoas? Olha, são duas coisas diferentes, né? O saneamento da comunidade pode ser pensado de uma forma, mas o bloqueio para que o esgoto que é produzido na comunidade chegue nas lagoas, né, tem outra estratégia, outra forma de você conter isso. Então é possível, possível, isso já está sendo estudado, mas é necessário que a prefeitura entre apoiando, porque a prefeitura que permitiu essas construções, a prefeitura que ao longo dos anos foi vendo as comunidades crescendo e se tornou o que é hoje. Então é necessário que isso se reverta, pelo menos que a gente consiga entrar, que o Estado consiga entrar para fazer o seu serviço, né? Então, onde for passar, por exemplo, o tronco coletor ali do esgoto, a gente vai precisar fazer reassentamentos, né? O ideal era a gente ter espaço para a gente poder reorganizar as comunidades, né? Mas hoje avançou tanto, né? A Rio das Pedras, por exemplo, é uma grande cidade, ali dentro tá tem na de beira tudo. da lagoa, já. Você não tem como, é muito difícil. Agora, você pensar nessa rede de coleta de esgoto é possível, vai dar trabalho, custa caro, mas com apoio do município e energia do Estado é possível fazer. Olha, eu peço um minutinho a você, nós vamos fazer um break rapidinho para voltar já com um bate-papo com o deputado estadual, vice-governador eleito, Thiago Pampolha. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Bom, retornando aqui para esse bate-papo nosso com o Thiago Pampolha, nosso vice-governador eleito. Bom, queria entrar um pouquinho com você na política, porque a gente não pode desconsiderar que o estado do Rio de Janeiro é o terceiro maior estado do Brasil em termos populacionais. O governador e o vice-governador do Rio têm uma importância fundamental na política nacional. Nós tivemos agora uma eleição em segundo turno muito acirrada, né, entre dois candidatos, em que o presidente eleito foi o ex-presidente Lula, uma margem muito pequena para o
para o atual presidente, que perdeu a reeleição. Vocês apoiaram o presidente Bolsonaro, mas, enfim, o governo do Rio precisa ter um diálogo com Brasília. Não tem como. Não existe a possibilidade de você não. Ainda mais o estado do Rio de Janeiro, que tem demandas muito grandes junto ao governo federal, como a própria renegociação da dívida. Como é que você acha que essa relação se dará nos próximos 4 anos? Acho que de forma bem natural, Beto. Acredito que existe uma interdependência do Estado com o governo federal, com o país. O Brasil precisa do Rio de Janeiro. Sim. O Brasil precisa do Rio de Janeiro. O presidente Lula precisa do Rio de Janeiro. E nós vamos precisar muito dele também. Então, existe naturalidade nessa relação e precisa ser facilitada com bom senso, com juízo na cabeça e com muito trabalho e dedicação. Então, esse papo de não haver diálogo, de não conversar, isso está fora de questão. É inimaginável isso. Agora, alinhamento político é bem diferente. Eu acho que, inicialmente, não existe um alinhamento político, nem chances de ocorrer. Eu acho que o nosso governador ele tem falado sistematicamente, né, o posicionamento político dele, o campo político que ele atua, e defende isso, não esconde. Agora, vai sim apoiar todas as decisões que o governo federal tomar que forem benéficas para o Rio de Janeiro. E será radicalmente contra e partirá para o enfrentamento a qualquer sinal de ruptura dessa boa relação, qualquer sinal de descontinuidade de serviço público por parte do governo federal chegando, ou desprezo da seriedade dos temas que nós vamos levar. Se ocorrer isso, realmente a gente vai ter até por instinto que nos defendermos. Mas acho que nós teremos essa relação bem saudável. O presidente Lula, e aqui eu não vou entrar em mérito, né, do seu último governo, mas é uma pessoa extremamente experiente, madura, e que vai reconhecer no Rio de Janeiro um estado que pode ser um estado que ele tem um crescimento político. Se ele olhar para frente, ele vai precisar do Rio de Janeiro. Então nós vamos criar essa relação de forma bem natural, conversando sempre, pedindo apoio, né, vamos levar temas importantes para ele, e pedir ajuda. Pedir ajuda porque o Rio de Janeiro precisa dessa sinergia que a gente via com o presidente Bolsonaro. Não, eu diria até mais, eu até escrevi sobre isso no Correio da Manhã. Dado o ambiente radicalizado que o país se encontra, acho que o presidente eleito ele tem a possibilidade de ter no governador Cláudio Castro um certo ponto de equilíbrio entre esses dois mundos. O Rio de Janeiro tem uma bancada de 46 deputados federais. Muitos desses deputados federais alinhados com o governador Cláudio Castro e com você. Então, assim, eu acho que se o presidente eleito for minimamente tiver um mínimo de sagacidade, e o Lula tem, ele vai buscar a melhor relação possível com vocês, porque talvez aqui no Rio de Janeiro ele encontre a possibilidade de temas importantes para o Brasil e que perpassam um pouco essa questão de posicionamento político, que eles possam ser levados à frente, né, nesse ambiente tão radical que o Brasil se encontra, né, de dois pontos extremos. Eu acho que talvez seja talvez o governo aqui no Rio tenha a oportunidade de ter uma utilidade a nível nacional que eu não vejo outro estado da federação conseguindo fazer isso. Pois é. O governador é uma pessoa de extremo bom senso. Ele se considera de centro-direita, mas as pautas que nos dividem ficarão em segundo plano. O que faz a gente confrontar ideias em relação ao Partido dos Trabalhadores ou qualquer outro partido que não esteja no nosso campo, elas não vão deixar de existir, mas nós vamos nos concentrar naquilo que é importante. É importante para nós, importante para o presidente, e a gente sabe
o quanto isso é importante para a população. A gente ficar apegado na sinalização política com qualquer um dos lados e esquecer o que mais importa, que é a vida das pessoas, né, acho que a gente vai perder um tempo precioso e vamos sucumbir, enquanto gestores. Acho que agora realmente é a gente priorizar os investimentos que nós acreditamos ser fundamentais, que o governo pode apoiar, né, os temas, principalmente os temas fiscais, os temas de equilíbrio fiscal que o Rio de Janeiro precisa de equilibrar ali, precisa sintonizar com o governo federal. Acho que isso aí são temas centrais. Infraestrutura e equilíbrio fiscal, eu acho que são um dos temas mais importantes que a gente vai conversar com o presidente Lula. Olha, o governador já falou mais de uma vez, inclusive uma vez para mim, um tema que eu acho muito importante e que eu acho que talvez seja um dos temas que ele vai discutir com o presidente eleito, o presidente Lula. O Rio de Janeiro deixou de ser capital da República e em todos os países do mundo onde uma cidade deixa de ser a capital, essa cidade é recompensada de alguma forma. Porque há, sem dúvida nenhuma, um esvaziamento econômico enorme. Quando você olha Brasília, né, todo aquele plano piloto, aquilo ali saiu do Rio de Janeiro. Brasília só existe porque a nata da burocracia nacional saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília. E nunca houve uma compensação por conta disso no Rio de Janeiro. Exatamente. Você vê a Alemanha, por exemplo, Bonn deixou de ser a capital, voltou a ser Berlim e foram injetados bilhões de marcos em Bonn, que era a moeda na época da Alemanha, para compensar a perda da capital. Brasília recebe até hoje, se não me engano, quase 20 bilhões de reais por ano para subsidiar a capital da República. Uhum. E o Rio de Janeiro não recebe nada. Né? Assim, nós ficamos só com o passivo. Sim. Como é que você vê esse caso? Você acha que isso é possível, andar com... Eu acho que sim, era uma pauta que estava muito avançada com o presidente Bolsonaro. E agora nós vamos transferir, vamos solicitar essa agenda urgentemente, porque acho que esse é o ponto mais sensível. A gente precisa deixar o Rio de Janeiro sustentável sob o ponto de vista estrutural e econômico, e não tem outro caminho se a gente não buscar essa relação sadia em relação aos tributos, em relação também a uma espécie de compensação, que é o que o governador tem defendido. E que eu acredito que seja possível. A criação de uma estrutura financeira que possibilite a injeção de recursos do governo federal para o Estado do Rio de Janeiro, na medida em que quite a sua dívida ou que esteja de forma provisionada, esteja pagando regularmente, esteja quitando regularmente suas dívidas, seja no regime de recuperação fiscal ou fora dele, que a gente tenha esse mecanismo financeiro de compensação. Eu acho que isso é extremamente possível. Pelo que eu conversei com o governador, ele já sinalizou esse sonho, esse desejo por telefone, e houve uma boa recepção. Então agora é sentar com o próximo ministro, né, da Fazenda, do presidente Lula, né, e definir como fazer isso, né, respeitando a legislação. Acredito que essa vai ser aí, sem dúvida nenhuma, uma contribuição que o governo federal pode fazer para o Rio de Janeiro. Foi como você disse, o Brasil precisa do Rio de Janeiro. Se você pegar o que o Rio de Janeiro manda para Brasília de impostos arrecadados aqui, se a gente paga muito mais, é 5 ou 6 vezes mais do que o Rio recebe do governo federal. Então, o Rio crescer significa contribuir mais com a federação, né? É isso. Vamos brigar por isso, que eu acho que realmente esse aí é o ponto mais importante para a gente deixar realmente um legado para essa e para as próximas gerações. A gente está falando desse ambiente radicalizado e eu queria saber a sua opinião, porque o Brasil, infelizmente, a gente discute muito mais o mensageiro do que a mensagem. Às vezes é mais importante quem está falando ou com quem está acontecendo o fato do que o fato em si. Né? O Brasil virou isso. Então, se você atropela a lei, mas você está atropelando a lei porque você vai
prejudicar um petista, tá tudo bem. Se você atropelando a lei porque você vai prejudicar um bolsonarista, tudo bem. Mas ninguém discute que esse atropelo da lei, você vai criando um ambiente muito ruim. Daí você vai criando precedentes que vão ficando e deixando insegurança nas pessoas. Por que eu estou te falando isso? Nós temos visto aí ao longo desse período, eu não vou entrar aqui no mérito assim do conteúdo, se as pessoas estão passando de limite, não estão passando de limite, mas eu acho muito grave. Nós temos hoje no Brasil, aproximadamente, você é parlamentar, nós temos aproximadamente, se não me engano, no Congresso Nacional, entre eleitos e com mandato atualmente, acho que 12 ou 15 parlamentares com as suas redes sociais completamente censuradas por uma única pessoa, um único ministro que vai lá e determina, né, por conta de fake news, por conta de ataque à democracia, enfim, qualquer coisa que seja, vai lá e impede que esse parlamentar possa se comunicar com seus eleitores, quando a Constituição ela é clara em dizer que as palavras e os votos do deputado e do senador são invioláveis. Como é que você vê isso? Você acha que é possível a gente voltar à normalidade no Brasil, assim, a gente viver num ambiente, digamos assim, de mais estabilidade jurídica? Assim, como é que você olha esse horizonte? Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, Beto, o Brasil, o Rio de Janeiro e o Brasil precisam de mais tolerância. A gente tem visto cenas lastimáveis, muito triste o que está acontecendo. A gente vê deputados, deputadas, enfim, pessoas das mais diversas áreas sendo constrangidas em público por pensar diferente. Isso é muito grave, isso é muito ruim, e eu não vejo, num prazo curto, um ambiente que propicie uma melhora, porque realmente os lados estão muito acirrados, o conflito político está colocado, a polarização só se assevera mais. Eu não enxergo como que isso vai ter um equilíbrio maior. Isso passa muito, na minha opinião, pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo deve, nesse momento, trazer para si a responsabilidade de conduzir essa pacificação política. As pessoas confundem a pacificação política com você deixar de emitir a sua opinião, ou de você ser tolhido de emitir o que você pensa, enfim, mas não é isso. Você pode divergir, você pode confrontar, você pode debater. Agora, o que não pode ter é ignorância, o que não pode ter é violência, o que não pode ter é desrespeito. Às vezes, pessoas com crianças na rua passando por situações muito ruins. Então, o Rio de Janeiro e o Brasil precisam de uma mudança. Eu acho que parte dessa mudança nasce no parlamento, que é uma casa para estabelecer esse ambiente, para a gente poder conversar mais. Então, o Bolsonaro elegeu uma bancada muito forte. Acho que ele foi realmente decisivo para... E hoje ele tem um campo político no Congresso muito maior, né, do que a corrente, enfim, do futuro governo. Mas os deputados precisam ter essa maturidade de estabelecer um ambiente de paz. Eu acho que isso é muito importante. A gente não tem que buscar vencer o outro, a gente tem que buscar convergências. E as divergências a gente mantém, mas deixa no campo das ideias. Agora, realmente, é necessário que a gente reflita um pouco mais sobre as ações de quem hoje detém o controle, de quem hoje precisa buscar de alguma forma, através das ferramentas que pode lançar mão, trazer essa paz. O judiciário, por exemplo, tem feito algumas ações. Não me cabe aqui julgar se eles acertam ou se eles erram nos movimentos que estão fazendo. Mas eu acho que está sendo discutido na casa errada. Eu acho que todo esse aparato de paz precisa partir do Congresso, não de uma casa de judiciária, não do STF, do STJ. Eu acho que o Congresso precisa puxar essa responsabilidade para si.
Eu acredito que, né, nós vamos viver aí dias difíceis pela frente. O Bolsonaro e toda essa força política que ele conseguiu eleger vai sim fazer uma oposição, vai buscar se posicionar, e tem que ser. Oposição, aliás, que o Lula nunca teve, né? Porque quando ele se elegeu, o PSDB sempre foi aquela oposição Nutella, né? E ele vai oposição trazer em marshmallow, ali, fica ali. Ele vai trazer ele vai trazer algo que o PT nunca viu. Então, assim, eu acho que realmente por isso que eu acredito que nós não vamos ter essa paz aí tão cedo. Mas mesmo que nós não tenhamos paz para o governo, né, nós temos que ter paz para a população. Nós temos que ter paz para as instituições poderem trabalhar. Né? E isso quem vai garantir, quem vai possibilitar é o parlamento. Então, acho que essa é a única reflexão que eu queria trazer aqui acerca desse tema. Que o resto aí entra nesse pormenor de atuação em determinado bloqueio de conta no Twitter ou não. Isso aí, horas se erra, horas se acerta, mas eu acho que no contexto geral a gente precisa de paz e ela vem do parlamento. Eu tenho dito, assim, eu sempre me posicionei a minha vida inteira mais no campo da direita, eu tenho dito à turma da direita o seguinte: você não pode conseguir alcançar objetivos diferentes fazendo as mesmas coisas. Então eu critiquei a vida inteira a esquerda porque o MST fechava estrada, invadia propriedade, xingava as pessoas na rua. Quantas vezes os sindicatos da esquerda não invadiram o parlamento para acuar deputados? Então você não pode fazer as mesmas coisas. Quer dizer, a direita não pode usar as mesmas ferramentas da esquerda que tanto criticava no passado. Então eu acho isso um equívoco. Mas você veja que também, por outro lado, a hipocrisia reina, né? A gente viu agora um sujeito lá que foi ofensivo, enfim, essa discussão, né? Figura pública está sempre exposta a esse tipo de coisa. Eu também não concordo com esse tipo de coação pública, né? Que é feita às vezes às figuras públicas. Mas o fato é que o sujeito foi lá e tomou satisfação lá do Gilberto Gil, porque apoiou o Lula, enfim. E aí veio uma comoção enorme para apoiar o Gil, mas as mesmas pessoas, olha que coisa hipócrita, as mesmas pessoas que foram tomar as dores do Gilberto Gil dizendo que ele tinha sido desrespeitado quanto figura pública, estavam comemorando o Neymar ter se contundido porque ele votou no Bolsonaro, declarou voto publicamente ao Bolsonaro. Quer dizer, é uma coisa muito doida. A gente está vivendo um nível de alucinação no Brasil coletiva que, assim... O Brasil está virando uma guerra de torcida, né? Sim, não há mais lógica. O que eu estou dizendo, a mensagem não é mais importante, importante é o mensageiro. Então, Gilberto Gil, você não pode destratar, mas o Neymar, como ele é bolsonarista, então a gente pode torcer para que ele quebre a perna, quebre o tornozelo, nunca mais jogue futebol. É um absurdo. Quer dizer, fica uma coisa assim, uma sandice o que está acontecendo. É um absurdo. Não há o menor grau de razoabilidade. Eu até repostei no meu Instagram, né, um texto muito bacana do Ronaldo falando sobre isso. Né, que, infelizmente, isso está se tornando um problema do Brasil. O que a gente tinha de melhor, que era o acolhimento da nossa gente, que era a tolerância, eu acho que isso está se perdendo pelo acirramento político. Então, é muito grave. E aí isso acaba aparecendo nesses casos, né? Uma celebridade, um artista, né, que optou por um dos lados, acaba se expondo com os outros. Isso é um absurdo. Eu vejo ali isso como um presságio de dias muito ruins pela frente. Muito ruim. Então... a forma de protestar também é equivocada, né? Por exemplo, eu tenho amigos, cara, Globolixo. Aí o sujeito assina a Globoplay. Quer dizer, você xinga de Globolixo, mas você todo mês você paga o teu boletinho lá e dá um dinheirinho para Globolixo. Então para de assinar. Em vez de você ficar aí batendo lata, xingando na internet a Globo, para de assinar a Globo. É muito mais simples. Enfim, existe uma espécie de catarse coletiva e as pessoas pararam de raciocinar e pararam de tentar escutar a mensagem, né? Dependendo de quem fala, você nem escuta, você nem ouve.
Mas É muito preocupante isso. Eu acho que isso é um pouco é inerente a um pouco à vida humana. Eu acho que as pessoas elas têm uma relação muito conflituosa da sua vida, do que ela pratica e do que ela vende que pratica, da mensagem que ela passa. Né? As pessoas, você vê, as pessoas acusam muito, né? Falam muito mal da classe política, né? Enfim, quantas vezes nós que atuamos já na classe política, né, fomos constrangidos de mensagens de pessoas, né, querendo generalizar, falando de corrupção. Mas muitas dessas pessoas que apontam o dedo para falar da classe política praticam pequenos atos de corrupção, né, e normalizam isso. Ou então, pequenos atos de incivilidade, né? O cara que quer mudar o mundo pega e joga o seu lixo na rua. Pois é, então assim, a gente vê esses conflitos e aí quando você vê um país dividido, eu vi várias vezes pessoas mudarem de lado, né, todo momento. Pessoa que era do lado do Bolsonaro passou para o lado do Lula e depois voltou. Então assim, eu acho que está realmente uma bagunça generalizada, uma bagunça sem precedente. Isso vai ficar cada vez pior. Eu acho que o parlamento tem que entrar trazendo parcimônia, porque é o que o parlamento tem de melhor, vocação por história, e os deputados, através das suas bancadas, conversarem e estabelecer esse ambiente de construção nacional, reconstrução nacional, saber até onde vale a pena você guerrear. Em que faixas você pode bater, vamos chutar na cabeça, vamos chutar na canela. Sim. Mas tem um lugar que você vai alejar. Então ali não, ali onde aleja você tem que ter. Então acho que é preciso estabelecer, e só vai ser restabelecido isso se o Congresso puxar isso para si. Tem toda a razão. Thiago Pampolha, deputado estadual, meu vice-governador eleito, queria muito agradecer a tua presença aqui no programa. Obrigado. Para mim foi uma honra te receber aqui e deixar a palavra franqueada aí para você se despedir. Pô, obrigado. Passou muito rápido, porque é bom, dura pouco mesmo. Eu queria agradecer Vou aqui. pedir ao nosso editor Magna Vita 2 horas na próxima. Queria agradecer aqui a TV Correio da Manhã. É sempre uma honra poder trocar com vocês. E agora, pela primeira vez, aqui na TV Correio da Manhã. Espero poder ter outros momentos aqui para a gente conversar. Mas vai retornar com certeza. Com mais calma. Né? São tantos os temas, né? Enfim, as coisas vão sair de uma forma muito, muito rápida. Hoje em dia está tudo assim. Então, hoje eu vim aqui para fazer, em linhas gerais, essa análise do momento, mas a gente volta aí para tratar um pouco mais do meio ambiente, um pouco mais também da administração como um todo. Mas foi muito bom. Queria passar uma mensagem para o nosso telespectador de confiança, de credibilidade. Acho que é algo que o Estado do Rio de Janeiro está resgatando. O governador é muito hábil nas construções, nas relações. Ele conseguiu resgatar essa credibilidade do Estado do Rio de Janeiro. E agora a gente vai consolidar isso. Esses próximos 4 anos é para consolidar isso e a gente deixar isso como uma premissa no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ser o estado do equilíbrio, ser o estado onde as coisas são mais seguras, né? Um ambiente um pouco mais seguro. E a gente quer trazer isso de uma forma muito efusiva para a população. Eu quero que a população perceba esse clima de paz, de pacificação, de tranquilidade, de segurança jurídica, de segurança institucional, fiscal. E isso a gente só consegue fazer com decisões equilibradas, com decisões que tenham início, meio e fim, né, com coisas que realmente passam essa visão de que são bem planejadas. E isso se faz com uma boa equipe. Então, o que eu queria que a população do nosso estado entendesse através dessa mensagem é que nós faremos a melhor equipe possível, montaremos um time de pessoas, homens e mulheres, imbuídos de entregar tudo o melhor que tem de si para, nas mais diversas áreas, a gente conseguir avançar, recuperar algumas pautas perdidas,
alguns recursos perdidos, retomar assuntos importantes que estavam adormecidos, né? Aqueles que não acreditam em determinados temas, como a gente falou aqui da Baía de Guanabara, de poluição, que todo mundo brinca que isso é impossível. É possível sim, então a gente resgatar esses temas e trazer esse ambiente de tranquilidade, de paz para o Rio de Janeiro. É isso que a gente quer, é isso que nós vamos trabalhar muito para conseguir manter, né, dentro do que a gente já conseguiu avançar. Bom, Tiago Pampolho, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Semana que vem tem mais Rodrigo Beto Opinião pela sua TV Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.